Olá, somos um grupo de patologistas e radiologistas do Rio de Janeiro, Amazonas e São Paulo, empenhados em apresentar a vocês as lesões pulmonares causadas pelo SARS-CoV-2 observadas nas tomografias computadorizadas e necrópsias médicas. O professor Alair e eu, professora Eliane, vamos nos revezar na atividade, que ocorrerá nesta sequência. O vírus SARS-CoV-2 já infectou mais de 28 milhões de humanos. A interação se faz através da proteína S, que é a proteína determinante da virulência. Esta proteína ela tem dois domínios muito importantes para a relação com as células do hospedeiro. Através do domínio S1, ocorre a ligação com os receptores da enzima conversora da angiotensina 2. E, através do domínio S2, ocorre a fusão das membranas com a transferência do conteúdo de RNA do vírus para a célula hospedeira, que, uma vez infectada, passa a liberar uma grande quantidade de moléculas de sinalização inflamatória e, com isso, desencadeando não só a resposta inflamatória, como também a resposta imunológica. A Covid-19 afeta principalmente os pulmões, órgãos lobulados que recebem dois grandes sistemas de comunicação, a árvore brônquica e o duplo sistema vascular, o brônquico para a perfusão tecidual e o pulmonar para a hematose que ocorre na membrana alvéolo capilar. Vamos recordar rapidamente os componentes da unidade acinar, que tem mais de 10 mil alvéolos. Isso significa que os pulmões têm uma boa reserva funcional e quando o paciente com Covid-19 começa a apresentar dispneia leve, o comprometimento pulmonar pode ser maior do que imaginamos. Então, o exame de imagem é importante para identificar e quantificar as lesões pela Covid-19. Radiologia e diagnóstico por imagem é a especialidade médica que utiliza as imagens obtidas a partir de radiações ionizantes ou ondas eletromagnéticas, mesmo ultrassom, sobre os diversos órgãos e estruturas, com o objetivo de identificar e interpretar alterações diversas, sugerir possíveis diagnósticos das doenças e seus principais diagnósticos diferenciais. Nós vemos aqui a tomografia computadorizada, que é o exame realizado por meio de raio-x que captam as imagens em alta definição, mostrando estruturas do corpo inteiro. Para realizar o exame, a pessoa deita em uma máquina especial que se desloca pela abertura de um aparelho circular de raio-x. O aparelho gira em volta da pessoa enquanto registra todos os detalhes anatômicos. Obtém-se, portanto, uma imagem que tira a superposição das estruturas. A gente demonstra aqui como é que é feita a aquisição de imagem de uma tomografia computadorizada do tórax, em que a gente vê o paciente deitado na maca, né? E aí você é programado e vocês vejam como rapidamente é feita a aquisição da imagem. Nas imagens laterais, nós temos 6 principais cortes em diversos níveis do tórax, com janela para mediastino. Vocês veem que os vasos estão opacificados, estão brancos, e o mediastino também. Isso é devido ao uso do meio de contraste venoso. No centro, nós temos a melhor janela para avaliar o parênquima pulmonar, nessa imagem normal. Guardem essa imagem, que será muito importante nos exames que nós vamos mostrar adiante. Após a aquisição volumétrica no plano axial transversal, o equipamento da tomografia pode fazer reconstruções em diversos planos. Aqui a gente apresenta o padrão normal do exame em 3 de julho de 2020 e o mesmo paciente, alguns dias depois, no dia 17/7, mostrando pequenas áreas focais de atenuação em vidro fosco, num caso de Covid-19 positivo, e aí o paciente já estava sintomático. Em relação aos aspectos da tomografia computadorizada, existe uma variação de acordo com a evolução da doença. O padrão que predomina é a opacidade de vidro fosco, que pode atingir até 72% dos casos. Na fase inicial, nós temos, então, opacidade de vidro fosco, predominantemente periférico, bilateral e nos lábios inferiores.
Com a progressão da doença, nós temos o aparecimento do padrão de pavimentação em mosaico, que corresponde a infiltrado de vidro fosco associado especialmente por septos interlobulares. Nesse período, nós também temos o surgimento de consolidações. Mais tardiamente, as consolidações de vidro fosco predominam, atingindo até 51%. E, posteriormente, nós teremos, então, a resolução dos processos e das imagens radiológicas. Mostramos aqui um caso de um paciente com Covid-19 na fase inicial. As setas mostram áreas de atenuação em vidro fosco no lobo superior direito e no lobo inferior direito, notadamente na periferia dos pulmões, o que é muito característico do comprometimento parenquimatoso nesses casos. Já aqui nós temos um paciente com maior comprometimento parenquimatoso pulmonar. Era um homem de 70 anos com hipertensão arterial sistêmica e ex-tabagistas, estava há 3 dias com febre, inapetência, taquipneia, saturando 82% em ar ambiente. A tomografia demonstra várias áreas de focos de atenuação em vidro fosco, nas setas brancas e na língula, né? Enquanto que mostra também múltiplas áreas de consolidações parenquimatosas nos lobos inferiores, com pequena reação pleural associada, evidenciado com as setas pretas. Nesse caso, um homem de 57 anos, relatando tosse seca que evoluiu para tosse produtiva há 4 dias, evoluindo com cansaço progressivo que piorou progressivamente, associado a mialgia e febre. Observe o maior comprometimento pulmonar, com áreas de atenuação em vidro fosco, tendendo à confluência, já se identificando áreas de espessamento septal, configurando o padrão de pavimentação em mosaico. Neste caso, uma mulher de 48 anos com tosse seca, 3 dias, febre e dispneia, vemos que o padrão de pavimentação em mosaico se torna muito mais evidente. Observar que temos mais áreas acometidas, cerca de 75% do parênquima pulmonar, o que, em termos de quantificação da lesão pulmonar, refere um comprometimento maior. Paciente masculino de 40 anos, hipertenso, apresentando gripe com cefaleia, tosse seca e febre. Evoluiu com piora da tosse, mialgia e inapetência progressiva. A tomografia demonstra múltiplas áreas de atenuação em vidro fosco na periferia de ambos os pulmões. Observe um padrão salteado, difuso, periférico e bilateral. Neste mesmo caso, nós fizemos reconstruções coronais e fizemos reconstruções tridimensionais, que mostram muito bem as alterações parenquimatosas focais. Todas essas áreas brancas no parênquima pulmonar, elas correspondem às lesões que nós encontramos nesses casos. E já existe hoje em dia uma tentativa de se usar programas de inteligência artificial no sentido da gente poder tentar quantificar o volume das lesões parenquimatosas na Covid-19. Esse paciente mais idoso, um homem de 85 anos, com várias comorbidades, portador de fibrilação atrial intermitente descompensada, doença pulmonar obstrutiva crônica e investigação de aumento de próstata, internou no hospital por pneumonia pela Covid-19. Houve piora significativa dos parâmetros inflamatórios e instabilidade hemodinâmica. Vemos aqui que ele tem várias áreas focais de vidro fosco, já com áreas de confluência alveolar nos lobos inferiores, evidenciado pelos aspectos de broncograma aéreo, e que a gente vê o brônquio com ar e em volta todo o parênquima consolidado. Mesmo caso do slide anterior, demonstrando as várias áreas comprometidas e nas reconstruções tridimensionais, todas as áreas comprometidas pelo comprometimento pulmonar. Anatomia patológica ou patologia é a especialidade onde o médico identifica e interpreta alterações morfofuncionais em tecidos ou células para fazer diagnósticos de doenças, ou indicar aspectos que possam auxiliar o médico assistente na investigação diagnóstica.
Vamos utilizar os conhecimentos da patologia para tentar explicar algumas características das lesões pulmonares. A Covid-19 é uma doença aguda e pouco sintomática, que não retém o paciente ao leito. Com isso, ele fica submetido à força da gravidade, que sabidamente tem influência na relação entre a ventilação e a perfusão. Associando a isso, temos a distribuição do fluxo inspiratório, a maior quantidade de alvéolos nos lobos inferiores e os tiros que se mantêm em suspensão até a chegada dos alvéolos. Vamos tentar explicar algumas características tomográficas da doença pulmonar na Covid-19. A patologia tem contribuído através das necrópsias médicas. Este é um dos primeiros artigos publicados que avaliaram 38 necrópsias entre 29 de fevereiro e 29 de março. Aqui apresentando todo o protocolo realizado nas necrópsias. Neste estudo, os aspectos patológicos foram detalhados e quantificados. Através dessa análise, podemos perceber que trata-se de uma lesão que é focal ou multifocal na grande maioria das vezes. E os principais aspectos patológicos que nós vamos mostrar ao longo da videoaula são edema e congestão pulmonar, a formação de membrana hialina, que vai caracterizar o chamado dano alveolar difuso, a necrose endotelial, a perda dos pneumócitos, tanto 1 quanto 2, a presença de trombos de fibrina, a hiperplasia de pneumócitos 2, o colágeno, tanto septal quanto formando tampões alveolares, e infiltrado inflamatório, que caracteristicamente é leve e mononuclear. A necrópsia completa nos permite estudar diversos aspectos do órgão em avaliação, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. É o exame macroscópico que vai guiar a retirada de fragmentos para análise microscópica. Então, para cada aspecto macroscópico identificado, nós fazemos a retirada de uma amostra. No caso da Covid-19, os aspectos já estudados nas diferentes necrópsias mostram que as lesões estão em diferentes momentos, o que nos leva a refletir o quanto é importante a carga viral a cada inspiração e como que esses vírus que chegam a cada inspiração se relacionam com as células do hospedeiro. De qualquer maneira, ao se realizar uma necrópsia, ou seja, o paciente não evoluiu bem, as lesões são intensas e tanto que ele evoluiu ao óbito. É que neste material, no material já com doente comprometido, ela apresenta diferentes aspectos, ou seja, aspectos da doença aguda, aqui destacado em azul, da doença já mais avançada, com fibrose, destacado em verde, ou de aspectos intermediários. E isso nos permite reconstituir, se não completamente, pelo menos parcialmente, a história da doença pulmonar na Covid-19. Vamos tentar explicar as imagens vistas na tomografia em pacientes com Covid-19. A primeira alteração, e a mais frequente, é a opacidade em vidro fosco. Por que ela acontece? O que tem se visto nas necrópsias é que existe uma resposta inflamatória caracterizada por presença de edema, ocupando total ou parcialmente os espaços alveolares e o espessamento da membrana alveolo-capilar. Por que isto acontece? Porque além da congestão e do edema, observa-se ainda a formação da chamada membrana hialina, que é uma consequência do dano à membrana alveolo-capilar com exudação de conteúdo proteico. Caracterizamos assim o dano alveolar difuso em sua fase exudativa, e isso provoca um aumento da opacidade pulmonar localizada e periférica. E a consolidação?
Por que ela acontece? Vamos lembrar do dano alveolar difuso, que é a lesão característica da doença pulmonar na Covid-19. Aquela fase exudativa, ela vai progressivamente sendo substituída por uma fase chamada proliferativa. Por que ela é chamada de proliferativa? Porque os elementos pulmonares começam a tentar recuperar a arquitetura pulmonar, para tentar recuperar a função daquele tecido. Com isso, nós vamos ver uma importante hiperplasia dos pneumócitos tipo 2, do 1 também, mas principalmente do tipo 2. Os miofibroblastos vão começar a aparecer, vamos ter neoformação vascular com espessamento da membrana alvéolo-capilar e começando o depósito de colágeno. Então, todos esses componentes, que são componentes proliferativos, com células, com colágeno, vão fazer com que haja um aumento na opacidade pulmonar. Lembrando que a lesão da COVID é uma lesão localizada, por isso nós vamos ter áreas de consolidação, como evolução do ouvido fosco. Até que chegamos ao que nós chamamos de dano alveolar difuso em sua fase proliferativa avançada, que, além da hiperplasia dos pneumócitos 2, vamos encontrar áreas totalmente ocupadas por miofibroblastos e o início de depósito de colágeno e áreas, já em fase mais avançada, que é chamado de tampões alveolares de tecido fibroblástico. São áreas que correspondem a espaços alveolares que estão ocupadas por miofibroblastos e colágeno. Estes foram outros aspectos identificados histopatologicamente nessa necrópsia. Gostaria de chamar a atenção de vocês para a presença de microtrombos de fibrina, que poderiam explicar os espessamentos de septos interlobulares identificados na tomografia. Pavimentação em mosaico. Esse aspecto ele é explicado pelo espessamento do septo interlobular. Aqui temos um esquema do lóbulo pulmonar secundário, onde nós temos no septo as seguintes estruturas: tecido conjuntivo, vasos linfáticos e as vênulas pulmonares. Então, esse aspecto tomográfico ele é explicado pela resposta inflamatória, principalmente às custas de fibrose, para explicar o aspecto de pavimentação em mosaico. Gostaríamos de ponderar a possibilidade de microtrombos nas vênulas como causa de espessamento desse septo interlobular, constituindo então esse espessamento. Imagens como o sinal do halo reverso e o sinal do halo são associados a aspectos de recuperação tecidual. Chamamos atenção para, no sinal do halo, se a parte central opaca pode ser um vaso com trombose. Sinal do alvo. Este é um outro aspecto recentemente descrito, caracterizado por uma área anelar densa, que envolve uma área de vidro fosco centrada por uma estrutura vascular, que é questionada se existe uma inflamação vascular ou até mesmo um trombo. Essa tomografia é de um paciente que evoluiu ao óbito e foi submetido à necrópsia em Manaus. A tomografia apresenta vários aspectos já comentados aqui, tais como a pavimentação em mosaico, o sinal do alvo, o sinal do halo, reforçando aquilo que eu havia comentado desde o início da videoaula. Durante a necrópsia, nós identificamos lesões pulmonares em diferentes momentos da doença. Vamos ver o que conseguimos ver na microscopia? Nesta área, observamos espessamento das paredes alveolares, vários espaços com material em lise e hemácias, além de tampões em organização. Esta
é a possível explicação para a pavimentação em mosaico observada na tomografia. Estudos futuros, com a seleção de fragmentos dirigida por tomografia e macroscopia, poderão confirmar esta associação. Aqui, destacamos a hiperplasia de pneumócitos 2 e os tampões hialinos, que, ao não serem absorvidos, se organizam e formam os tampões com fibrose. Neste outro caso de necrópsia, a tomografia evidenciou áreas periféricas condensadas e também um espessamento interlobular. O exame macroscópico dos pulmões mostrou trombos em vários vasos, inclusive alguns na mesma espessura daquele evidenciado na tomografia. Bem, o que temos aqui nesta histopatologia? Espaços amplos, vazios ou com hemácias e paredes ocupadas por incontáveis cilindros de microtrombos de fibrina. Será que esses aspectos explicam aquela tomografia com áreas em vidro fosco e envolvidas por septos espessados? Nós mostraremos a partir de agora alguns casos clínicos, né? Esse aqui foi publicado pela European Society of Radiology e mostrando a evolução num caso de Covid-19. A primeira tomografia, nós temos pequenos focos de atenuação em vidro fosco. Na segunda, à nossa direita em cima, nós estamos vendo uma fase intermediária, já evidenciando o padrão de pavimentação em mosaico. Como eu falei anteriormente, o padrão de pavimentação em mosaico corresponde à área de atenuação em vidro fosco com o espessamento dos septos interlobulares. Na terceira TC inferiormente à direita, nós já vemos um grande comprometimento pulmonar bilateral com a associação dos achados e com áreas de confluência. Já aqui, uma mulher de 44 anos, que no dia 22 de junho realizou um procedimento cirúrgico. Após esse procedimento, iniciou anemia. 14 dias depois, suspendeu o Clexane e se manteve acamada. Após 4 dias, apresentou dor nas pernas, evoluindo com dispneia. Procurou a emergência, um teste rápido com IgM foi positivo para o SARS-CoV-2. No dia 12 de julho, chegou na emergência do hospital, saturando cerca de 77%. Lembrando que o limite inferior é 93%. Então, para vocês verem o grau de dessaturação que ela estava no momento que chegou no hospital. Nesse dia foi feito um Doppler colorido que mostrou uma trombose de aspecto agudo na veia poplite direita com fluxo lento no restante do sistema venoso. Nós vemos aqui o trombo caracterizado por essa área preta e hipoecóica e sem fluxo. O fluxo a gente vê aqui com esse aspecto colorido que vocês estão vendo nessas imagens. À nossa esquerda, o trombo com um fluxo em volta no plano axial e à nossa direita uma composição mostrando a extensa trombose na veia da perna desse lado. Dessa mesma paciente foi feita a tomografia computadorizada mostrando uma área de atenuação em vidro fosco no lobo superior direito, junto à cisura, uma outra opacidade no segmento superior do lobo inferior direito e de base pleural. E havia ainda uma terceira área no lobo inferior esquerdo na figura inferior direita, demonstrado pela seta. A angio-TC realizada demonstra várias falhas de enchimento nas artérias pulmonares direita e esquerda, assim como em ramos segmentares para os lobos inferiores. Reconstruções coronais demonstrando melhor a extensa trombose nas artérias principais direita e esquerda, assim como nos ramos para os lobos inferiores. Nessa mesma paciente, nós vemos à nossa esquerda, na janela para parênquima, a área de atenuação em vidro fosco no lobo inferior direito em relação com o ramo segmentar da artéria pulmonar desse lado. E que na janela para mediastino a gente vê que esse ramo está totalmente trombosado. Então, na verdade, essa área de atenuação em vidro fosco, sinalizado pela seta vermelha, não correspondia a uma alteração inflamatória, e sim a um infarto pulmonar.
Tromboses, embolias e microtromboses são as complicações temidas? As tomografias de tórax têm mostrado alterações em vasos segmentares em até 89% dos casos, referidas como espessamentos vasculares. As necrópsias publicadas têm mostrado cada vez mais presença de trombos em vasos pulmonares e trombos de fibrina em microcirculação. A resposta é sim. Não sabemos se são as complicações temidas. Podem existir outras. Temos um longo caminho de aprendizado pela frente em relação à Covid-19. Assim, gostaríamos de finalizar esta videoaula, esperando que vocês tenham aproveitado bastante tudo isso que foi apresentado aqui. Um bom dia a todos.